Vou só aguardar que os senhores deputados tomem os seus lugares para dar início à nossa sessão. Sem mais demoras, eu vou só recordar aos senhores deputados da Comissão a grelha de tempos que está combinada e explicar também à doutora Carla Alexandra Abrantes Farinhas, que é a primeira candidata que vai usar da palavra na nossa Comissão, de que os tempos das grelhas são 10 minutos para a candidata e depois haverá uma ronda única com 4 minutos a cada partido. Ok? Portanto, vou-lhe dar a palavra, doutora, é um gosto recebê-la aqui. Foi também ótimo que houvesse uma boa conciliação dos trabalhos do plenário que nos permitem começar a horas e, portanto, pode usar da palavra. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, é uma honra estar aqui perante Vossas Excelências. Julgo que este escrutínio, com toda a transparência, é da máxima importância para reforçar a credibilidade e a qualidade da escolha que será feita. Vou abordar na minha apresentação os dois aspectos que foram solicitados. Por um lado, a minha motivação e, por outro lado, as razões pelas quais julgo que desempenharia adequadamente estas funções. Quanto à minha motivação, nada me daria mais satisfação do que exercer as funções de juiz no Tribunal de Justiça e contribuir em tudo aquilo que estiver ao meu alcance para realizar a sua missão de grande exigência e responsabilidade. Desde logo estou alinhada com os valores da União, de Justiça, do Estado de Direito, os valores democráticos e os direitos fundamentais, estes valores que o Conselho Europeu sublinhou há dias na sua última agenda estratégica serem a força da União, são também os meus. Estou convicta que a União é um projeto de paz e de prosperidade na Europa que merece ser plenamente defendido e realizado, e o sistema jurisdicional instituído pelos tratados é um elemento fundamental desse projeto que se quis criar no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. É através do sistema jurisdicional, composto pelo Tribunal de Justiça, com as suas duas jurisdições, o Tribunal de Justiça também e o Tribunal Geral, acompanhado dos tribunais nacionais, que se garante que os tratados são interpretados e aplicados de forma correta e uniforme, que as instituições atuam dentro das balizas fixadas para a sua ação, que os Estados-membros cumprem as suas obrigações e que os direitos de todos nós são devidamente protegidos. A importância e o impacto que a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem na vida dos milhões de pessoas e empresas da União é inegável. Foi ao Tribunal de Justiça que coube a tarefa de firmar princípios estruturantes, tais como o do primado do direito da União Europeia ou o respeito pelos direitos fundamentais muito antes da adoção da Carta da União nesta matéria. A jurisprudência estende-se pelas mais diversas áreas, abrange questões laborais, o ambiente, a proteção dos consumidores, entre muitas outras. E continuará a evoluir à medida que a União adota novas regras, designadamente para lidar com os desafios de uma época marcada por profundas alterações tecnológicas relacionadas com o setor digital e a inteligência artificial, entre muitos outros desafios. Outro aspecto da minha motivação prende-se com o dia-a-dia do trabalho de um juiz do Tribunal de Justiça que conheço bem, tendo em conta os mais de 6 anos que lá passei. O trabalho é desafiante a vários níveis, intelectual e não só. Não exagero se disser que numa mesma semana um juiz pode ter que analisar dezenas de casos. Uns podem ser muito técnicos, como por exemplo relacionados com o direito da concorrência, ou outros envolver questões com impacto sistémico, como a adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Um juiz tem de participar ativamente na tomada de decisões relacionadas com a gestão de todos os processos que dão entrada no Tribunal, é o principal responsável pelos processos que é designado relator e tem de contribuir, no maior número possível de casos, com propostas relativas à orientação e à fundamentação dos acórdãos em que é assessor.
Um juiz do Tribunal de Justiça é assim constantemente confrontado com questões novas e difíceis que é preciso examinar e decidir sempre com máxima independência e imparcialidade. E sempre em articulação com os colaboradores do seu próprio gabinete, cerca de 4 ou 5 assessores e estagiários, e com os outros juízes, advogados gerais e respectivos gabinetes provenientes dos outros Estados-membros. Esta combinação entre um trabalho que implica um processo constante de estudo e aprendizagem, mas que ao mesmo tempo é orientado para a resolução prática em conjunto com outros colegas de casos concretos com impacto na vida das pessoas e das empresas, é algo a que atribuo muito significado. E é esta a minha motivação. Quanto à segunda parte da minha apresentação, quanto às razões pelas quais julgo que desempenharia bem estas funções, com base na minha experiência no Tribunal de Justiça, julgo que um juiz é tanto melhor quanto for o seu conhecimento do funcionamento da União e a sua preparação técnica no direito da União. Além disso, é preciso dominar a língua francesa, que é a língua de trabalho do Tribunal de Justiça. Caso contrário, não consegue transmitir as suas ideias, as suas propostas e participar ativamente nas deliberações. No Tribunal de Justiça, tudo se passa em francês. O ambiente é muito difícil do ambiente da Comissão ou do Parlamento. Mas um bom juiz, ainda, a meu ver, precisa mais do que isso. É preciso ter uma grande capacidade de trabalho, ser dinâmico, ter abertura para trabalhar num contexto internacional com outras pessoas, cujas formações e percursos podem ser muito diversos. Ter capacidade de persuasão, mas ao mesmo tempo saber ouvir e explorar compromissos. São estas as características que fazem, a meu ver, com que alguém não só preencha os requisitos mínimos para ser juiz, mas que se destaque no exercício das funções em benefício do interesse público. Como sabem, em 2010 entrou em funcionamento um comitê previsto pelo artigo 255 do Tratado, a quem cabe dar parecer sobre a adequação dos candidatos antes da sua nomeação. Este comitê foi criado justamente para garantir que as pessoas que são nomeadas estão preparadas para, em apenas alguns meses, assumir todas as tarefas que um juiz tem de realizar. Ou seja, para que o Tribunal de Justiça possa efetivamente contar com 27 juízes e 11 advogados gerais. A preocupação é grande porque o Tribunal tem vindo a ser confrontado com um número crescente de processos complexos, aos quais continua a ter de dar resposta num tempo razoável. Penso que o meu percurso profissional, que começou há mais de 20 anos e é fortemente internacional, demonstra a minha preparação para exercer estas funções. Tenho percorrido um caminho que sempre dedicado ao direito da União, mas que cruza diversas experiências e contextos que se complementam no Tribunal de Justiça, na advocacia, no governo e no meio académico. Experiências que me permitem combinar uma sólida vertente teórica e prática, conhecer o setor público e o setor privado. E julgo que é neste cruzamento que reside o caráter distintivo do meu perfil. Quanto à minha experiência no próprio Tribunal de Justiça, fui assessora ou referendária, como se diz no Tribunal, durante vários anos no gabinete do Dr. José Luís da Cruz Vilaça, uma personalidade incomparável no nosso país nesta área. Nesta função, acompanhei os mais variados processos em todas as fases. Redigi todos os documentos internos de trabalho, projetos de acórdão e propostas para as deliberações, discuti pontos de vista e acertei soluções de compromisso com os outros gabinetes. Foi também com o Dr. Cruz Vilaça que, regressados a Portugal, fundámos um escritório de advogados dedicado ao direito da União. E isto leva-me à advocacia, atividade a que me dediquei, em Lisboa e no escritório internacional em Bruxelas, sempre na área do direito da União. O exercício da advocacia trouxe-me alguns hábitos muito úteis em matéria de gestão de prazos, assuntos e equipas. É preciso disciplina e robustez jurídica para conseguir construir, num curto período de tempo, o melhor argumentário possível. Além disso, um advogado nunca perde de vista a realidade da vida das pessoas e das empresas, que é o ponto de partida do seu trabalho. O meu interesse e experiência no direito da União Europeia levou-me também a aceitar, no ano passado, o desafio do anterior Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para acompanhar todos os temas relacionados com os processos pendentes da Comissão Europeia e no Tribunal de Justiça em que Portugal devesse ou quisesse participar. Esta experiência permitiu-me ter uma visão concreta da organização e funcionamento das áreas governativas e dos seus serviços, em particular dos serviços jurídicos, e da forma como opera a articulação que é necessário fazer para definir e preparar a posição do Estado. Por último, quanto ao meu percurso académico, vou concluir em breve o doutoramento na Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. A minha total imersão no direito da União deu-se, sobretudo, quando fui para o Colégio da Europa, em Bruges, onde obtive o meu mestrado. O colégio foi fundado em 1949 para formar os funcionários da União. Aliás, deixem-me sublinhar
que o percurso que tenho vindo a desenvolver encontra vários paralelos com o percurso de atuais juízes do Tribunal de Justiça. Basta pensar que quer o Presidente do Tribunal-Geral, quer o atual Presidente do Tribunal de Justiça, foram ambos referendários. O primeiro também frequentou o Colégio da Europa e também foi advogado, e ambos têm trabalhos académicos relacionados com o direito da União. Tenho procurado contribuir para a investigação científica nesta área, através da tese que estou a concluir sobre medidas cautelares no direito da União, da participação em conferências e de artigos que tenho publicado em prestigiadas revistas internacionais. E são estas as razões pelas quais julgo que cumpriria bem as funções de juiz. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi precisa, ainda lhe faltariam 30 segundos dentro do tempo. Portanto, muito obrigada por ter cumprido com mestria essa sua apresentação. Vamos agora passar à audição, às intervenções dos senhores deputados. Tenho já aqui uma primeira inscrição por parte do Partido Socialista, a deputada Ana Mendes Godinho. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, também cumprimento naturalmente a candidata, a doutora Alexandra Farinhas. Agradeço, aliás, a apresentação que fez, o cumprimento, aliás, do tempo que tinha para o fazer e devo dizer que, aliás, algumas das perguntas que aqui tinha preparado, muitas delas já foi respondendo na sua apresentação. Nós hoje estamos aqui, de facto, no âmbito da audição dos candidatos que foram propostos pelo Governo ao cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. Acho que todos reconhecemos a importância, naturalmente, destas funções e, acima de tudo, também a importância e o papel determinante do Tribunal de Justiça, nomeadamente nos tempos que vivemos e nos contextos desafiantes que enfrentamos. Um papel determinante também do poder judicial no próprio processo de construção da União Europeia e da forma como também tem sido um elemento determinante nessa construção e nessa afirmação e no seu desenvolvimento e muitas vezes na própria interpretação da forma como se constrói a União Europeia. Seja em termos de interpretação da lei, seja também na aplicação da lei, seja no controle das atividades das instituições da União Europeia, seja na determinação, muitas vezes, dos próprios valores que os tratados definem para a Europa. Naturalmente, referiu e bem as áreas críticas e decisivas em que o Tribunal é muitas vezes chamado a intervir e que são determinantes, nomeadamente no nosso futuro coletivo, seja em termos de ambiente, seja em termos de concorrência, seja em termos de laborais, seja em na dimensão social, e não posso sempre deixar de referir aqui a dimensão social, porque acredito mesmo que é a base da construção europeia. Dito isto, e colocando-lhe aqui algumas perguntas, algumas delas confesso que já respondeu na apresentação, mas deixaria aqui algumas perguntas face ao currículo que apresenta. Como sabe, e aliás frisou que os candidatos e a pessoa escolhida tem que ser uma personalidade com experiência, com independência e com qualificações reconhecidas. Penso que do currículo que aqui apresentou e daquele também que avaliámos, nos parece que é um currículo diversificado, que tem a dimensão seja de experiência no próprio Tribunal, seja de experiência também como advocacia na prática da aplicação concreta do direito europeu à vida real das pessoas, mas também do ponto de vista de investigação e, portanto, penso que tem uma carreira diversificada e completa que acho que devo aqui relevar. Mas, em qualquer caso, queria lhe fazer aqui 3 questões essenciais. Por um lado, principais desafios que, no momento, pensa que, enquanto juiz do Tribunal, pode enfrentar, face ao momento desafiante que a União enfrenta. Em segundo lugar, já foi aqui, de alguma forma, procurando, penso que, responder ao cumprimento dos requisitos que estão identificados pelo tal comitê relativamente ao artigo 255, e aqui concretamente o que lhe perguntava é relativamente à parte da dimensão da experiência profissional, uma vez que há um requisito, no fundo, associado a uma experiência de vida que tenha uma experiência de vida de experiência profissional de alto nível, com requisitos mínimos de anos de experiência, portanto se considera que cumpre esse requisito, se cumpre também o requisito da garantia de independência, imparcialidade e
integridade e se, face aos momentos que vivemos, qual é a sua avaliação ou o que pensa, nomeadamente sobre um processo que está pendente no Tribunal de Justiça, que foi iniciado pela Comissão contra a Hungria, a que, aliás, Portugal e mais 15 Estados-membros aderiram, sobre a violação dos valores inscritos no artigo 2º do Tratado da União, devido à aprovação de uma lei que, supostamente, em nome da proteção das crianças, proíbe a publicação de qualquer referência a famílias e realidades LGBTI. Falo nisto, aliás, porque hoje estivemos aqui a falar sobre as prioridades também da presidência da Hungria. Eram estas as questões que lhe queria colocar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PST. Não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a doutora Carla Alexandra Farinhas, a quem agradeço a sua exposição clara inicial e que também se consubstancia no conteúdo bibliográfico que nos fez chegar. Eu começaria por fazer referência a umas declarações do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia no seu relatório de 2023. E onde ele enfatiza que no contexto geopolítico de grande instabilidade que nós estamos, por diversas circunstâncias, onde naturalmente a guerra da Ucrânia, a pressão migratória, a pressão do alargamento e a necessidade de uma identidade europeia mais vincada e mais autónoma em matéria de defesa, implicam e impelem a uma exigência e uma importância ainda maior na missão do Tribunal, no sentido de preservar os valores fundacionais da União, o Estado de Direito, a democracia e assegurar que, do ponto de vista nacional, existe uma perfeita sintonia e uma interiorização na ordem jurídica própria de cada Estado-membro daquilo que é a legislação emanada no contexto da União. Para além disso, como aliás a doutora também referiu, em matéria de jurisprudência, o Tribunal desempenha um papel fundamental de criar solidez e consolidar um conjunto de formas de estar e de evolução e de construção do próprio projeto europeu. E gostava de ouvir sobre estas considerações do Sr. Presidente e que estão vertidas no relatório de 2023. Numa outra matéria em concreto que tem a ver com os reenvios prejudiciais, no relatório que eu fiz menção, os vários Estados-membros enviaram 518 relatórios prejudiciais, sendo que somente 26 correspondem ao Estado-membro Portugal. E, portanto, gostávamos de ouvir a sua leitura destes números, até porque achamos que o juiz nacional, cada vez mais, é também um juiz europeu e a capacidade de interagir, de comunicar, de se articular com um juiz do Tribunal de Justiça Europeu é fundamental para que se possa também salvaguardar acrescidamente a defesa dos próprios cidadãos europeus. Portanto, gostava de ouvir a explicação para esta assimetria, se quisermos, do nosso ponto de vista dos números. Queria ainda lhe colocar uma pergunta que tem a ver com uma afirmação que tem sido princípio também do exercício da função de soberania do Tribunal de Justiça e que tem a ver com a seguinte afirmação. Os tratados não devem ser interpretados de forma rígida, mas sim tendo em conta o estado de integração e os objetivos próprios dos tratados. Como é que vê esta observação e este entendimento do ponto de vista da atuação do Tribunal? E a finalizar, gostava ainda de lhe fazer uma pergunta que ajuda também a percebermos, digamos, a sua vontade do ponto de vista de opção pelo cargo que agora se candidata, que é perguntar-lhe se, porventura, hipoteticamente, tivesse uma possibilidade de escolha de outro cargo de relevo na União Europeia, que surgisse, porventura, por esta altura, se continuaria a preferir, entre aspas, e a estar mais empenhada no cargo que agora se candidata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Partido Chega. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Candidata. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, começo por cumprimentar a candidata e desejar-lhe as maiores felicidades para esta audição. Os candidatos indicados pelo Governo apresentam vastos e qualificados currículos profissionais e científicos e, portanto, não só reúnem as condições exigidas no seu país para o exercício das mais altas funções jurisdicionais, como se apresentam como jurisconsultos de reconhecida competência, aptidão técnica e mérito, pelo que enquadram os elevados requisitos mencionados no artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A audição dos candidatos nesta Comissão traduz um redobrado prestígio dos trabalhos parlamentares aqui desenvolvidos e constitui, perante qualquer destas candidaturas, motivo mais do que suficiente para o reforço do orgulho que é para Portugal ter juízes qualificados nesta alta instância jurisdicional. Da primeira candidata, Carla Alexandra Abrantes Farinhas, destaca o título de investigadora com um projeto de investigação que analisa os poderes da Comissão Europeia em matéria de direito da concorrência, o seu anterior cargo de consultora jurídica no âmbito contencioso da União, junto à Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, a sua anterior experiência como advogada e sócia cofundadora do escritório do antigo advogado-geral, juiz do Tribunal de Justiça e primeiro juiz-presidente do Tribunal de Primeira Instância, Dr. Cruz Vilaça, que aliás tive a honra de o ter no meu júri em 2010 nas minhas provas de doutoramento, como especialista na área de Direito da União Europeia. A candidata foi também referendária no gabinete do mesmo juiz-presidente, onde desenvolveu profícuo trabalho de ajuda e preparação nos conjuntos do contencioso europeu e foi ainda estagiária no Tribunal de Justiça, licenciatura em Direito, mestrado em Direito no prestigiado Colégio da Europa em Bruges e agora candidata ao doutoramento em Direito. Coloco-lhe 3 questões. A primeira tem a ver com uma reflexão sobre se temos ou não uma legislação nacional demasiado dependente da legislação da União. O antigo Presidente da Comissão Europeia apontava, Jacques Delors, para um número na ordem dos 80%, os números variam, mas não há dúvida nenhuma que hoje temos exemplos de temas que são fortemente influenciados na área da abrangência no quadro da União, o regulamento relativo à recuperação do coronavírus, que é um exemplo importante da legislação que mudou recentemente a paisagem da União Económica e Monetária, o novo Pacto para a Migração, que é também muito criticado e politicamente muito sensível, e, por fim, até a resolução do Parlamento Europeu de abril deste ano, em que é pedida a consagração do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por isso, e considerando que esta é uma tendência relevante, apesar de ser mais importante concentrarmos nos aspectos mais comuns e qualificados da legislação europeia, pergunto que modo está a evoluir e que tipo de legislação estamos a ver surgir no nível da União, cruzando o plano da competência nacional com o da organização. Em segundo lugar, gostaria de lhe perguntar se me acompanha neste raciocínio. O Tratado de Lisboa, de 2007, introduziu uma profunda reforma institucional nos Tratados da União e as suas alterações acabaram recentemente por motivar a apaixonada discussão entre as principais famílias políticas europeias, aquilo que assistimos agora na escolha dos European Top Jobs e particularmente do cargo de Presidente do Conselho Europeu, que antes era assumido semestralmente e com caráter rotativo pelo chefe de Estado e de Governo dos Estados-membros. Este tratado veio reduzir o número de membros nas instituições e órgãos da União e a igual participação de cada nacionalidade nas instituições, o que de alguma forma causou desequilíbrio na paridade até então oferecida aos Estados por conta da sua participação formal no quadro da organização. O Tratado de Lisboa não terá sido uma resposta apressada da União à falência do famigerado tratado que vinha instituir uma Constituição para a Europa em 2004 e ao mesmo tempo assumir por parte dos Estados a transferência irreversível das suas competências soberanas para a grande empresa europeia. Em terceiro lugar e último, gostaria de pedir uma breve reflexão sobre as mais recentes implicações, quer na doutrina, quer na jurisprudência, a propósito das condições de admissibilidade do reenvio prejudicial a partir do acórdão SILFIT. O que é preferível defender? Uma interpretação mais restritiva ou uma interpretação mais flexível desta teoria? E será que a jurisprudência mais recente, estou a reportar-me aos acórdãos do Tribunal de Justiça nos casos Ex, Fandisc, Ferreira da Silva e Brito e Consorcio Italian Management, pode abrir o caminho para uma nova interpretação da teoria do ato claro, designadamente a partir do ano passado, ou até para uma readaptação dos critérios de aplicação dessa mesma teoria, por forma a colocar em causa a uniformidade e a coerência do direito da União Europeia, cuja proteção é precisamente o objetivo último do reenvio prejudicial que cabe ao Tribunal de Justiça proteger e garantir. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Carla Alexandra Farinhas, saudar a sua candidatura. Vou começar por fazer 2 perguntas mais gerais, mas muito concretas, depois uma mais específica.
A primeira é começar por perguntar se, na sua opinião, os tratados europeus, em termos de eficácia, equivalem a uma Constituição Europeia. A segunda, um bocadinho repetida, até porque de vez em quando temos estado de acordo com o Partido Socialista, era se, na sua opinião, qual é que considera ser o principal desafio ao problema do Tribunal de Justiça da União Europeia e já agora qual é que seria a sua resposta ao mesmo. Agora, mais específica, tendo em conta também o seu percurso, com vasta experiência na área do direito europeu, e vi também, mais concretamente, nomeadamente relativamente a ações por incumprimento iniciadas pela Comissão Europeia, onde até assessorou o Governo, eu gostava de lhe perguntar o que deve o Tribunal de Justiça da União Europeia fazer, muito concretamente, quando há ações de incumprimento repetidas. Não com muito orgulho, vou dar um exemplo português. Portugal, como sabe, é dos Estados com o maior número de ações por incumprimento. E, relativamente, por exemplo, ao ISV dos carros importados, Portugal continua sucessivamente a ser condenado por violações de tratados, concretamente a liberdade de circulação de bens. Mas continua, com algumas mudanças, vai aplicando as mesmas regras já consideradas ilegais. E a minha questão é, quando há um incumprimento sucessivo por parte dos Estados-membros, agora pode não ser Portugal, foi o exemplo que dei, até porque é aquele que uso mais vezes aqui na Assembleia. O que é que deve o Tribunal de Justiça da União Europeia fazer? Quando há sucessivos envios também, aliás, reenvios a serem disputados pelos tribunais nacionais, qual deve ser a resposta do Tribunal de Justiça da União Europeia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero também começar por cumprimentar a candidata, a doutora Carla Alexandre Farinhas. Já várias das questões que eu queria colocar foram colocadas, portanto, irei a algumas questões mais concretas. Como já foi dito, reconhecemos a importância das funções às quais se candidata e a importância, em particular, do que é o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia e o seu papel no respeito do direito e na interpretação dos tratados. E há uma base muito sólida desse ponto de vista, mas a legislação está em permanente movimento e, portanto, há alterações que vão sendo feitas na legislação da União Europeia que parecem muitas vezes em contradição com aquilo que é o próprio espírito dos tratados e desde logo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E a esse respeito eu queria trazer um exemplo. Ainda este mês, no mês passado, quero dizer, no dia 13 de junho, houve uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia a condenar a Hungria por causa do não cumprimento da política de asilo. E essa multa foi uma multa de 200 milhões de euros, uma sanção de 1 milhão de euros por cada dia de atraso no incumprimento dessa mesma política de asilo, ao mesmo tempo que vimos a aprovação de um pacto das migrações que tem uma fragilização clara da política de asilo. E em que, aliás, a não aceitação de requerentes de asilo pode ser, ou de refugiados por parte dos países, pode ser substituída pelo pagamento de um montante e, portanto, ficar alibado desta responsabilidade. Como é que vê esta evolução? Ou seja, como é que vê a evolução do trabalho do Tribunal de Justiça num contexto como este, em que medidas como o Pacto são aprovadas, mas não apenas as questões relacionadas com o direito de asilo, a própria possibilidade de detenção de crianças, que é em clara violação com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e também podemos questionar em que medida é que está alinhado ou não com os tratados. Portanto, há estas evoluções. Da mesma forma, com a aprovação recente da muito importante Diretiva do Combate à Corrupção, introduz uma nova dimensão, que essa, do meu ponto de vista, mais questionável, que tem a ver com a possibilidade de confisco de bens sem sentença. E, portanto, como é que vê que possa evoluir este tipo de legislação na vossa atividade? E, por último, também em casos muito concretos, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem, obviamente, um impacto importante na salvaguarda do edifício jurídico, do direito europeu, e tem também feito retroceder a União Europeia em medidas que são claramente de foro político, nomeadamente no que diz respeito às sanções a oligarcas russos e a empresários e magnatas russos, e ainda muito recentemente tivemos mais uma decisão
do Tribunal de Justiça a anular as sanções a 2 magnatas russos, respectivamente do Alfa Group e do Alfa Bank, e também se pudesse comentar como é que vê esta consolidação da intervenção do Tribunal de Justiça e em que medida é que pode haver ou não haver, com esta evolução legislativa, alguns tipos de controvérsia maior no futuro. Agradecido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado, senhores deputados que colocaram as vossas questões. Antes de lhe passar a palavra, só frisar a minha satisfação como Presidente da Comissão de ver tantos deputados nesta audição, o que significa que é uma valorização que fazem sobre este assunto e significa que o Parlamento português quer muito fazer este escrutínio e, portanto, dito isto, estamos cerca de 21 ou 22 deputados, houve um que saiu, me deixa muito satisfeito. Doutora, pode usar a palavra, terá 20 minutos, uma vez que o Partido Livre é o único que pertence à Comissão que não está e, não estando, não fez nenhuma intervenção, portanto, no total seriam 24, teria no máximo 20 minutos, uma vez que não foi feita esta intervenção por este senhor deputado. Portanto, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada pelas perguntas. Bem, as perguntas tocam numa série de temas diferentes, mas eu acho que há aqui alguns pontos em comum e vou tentar responder nesse sentido. Vou se calhar começar por responder às perguntas de maior pormenor que são mais fáceis de responder. Relativamente às exigências do Comitê, a pergunta da Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, do Comitê 255, de facto o Comitê guia-se por 6 critérios que são públicos e que constam dos relatórios. O Comitê já rejeitou alguns candidatos, se bem que aprova mais do que rejeita, e o conteúdo da fundamentação, por razões de proteção de dados, não é divulgado, mas depois nós sabemos, temos algumas pistas sobre as razões que levaram a essa rejeição e que constam justamente dos relatórios. Quanto à, portanto, existem várias componentes, a componente do conhecimento do direito da União Europeia, da imparcialidade e da independência. Eu julgo que esse critério eu cumpro, não há nada que não lhe consigo, não há nada, acho que no meu currículo que indique que não cumpriria essas funções com maior imparcialidade e independência. E no estrito cumprimento do segredo das deliberações, que é também um imperativo que os juízes estão obrigados a observar, existe uma diferença em termos de duração da experiência profissional quando se trata de uma candidatura para o Tribunal Geral e de uma candidatura para o Tribunal de Justiça. E o Comitê entende que, em princípio, é necessário uma experiência de 20 anos para o Tribunal de Justiça, uma experiência profissional. Eu acabei a minha licenciatura na Faculdade de Direito de Lisboa em 2003, exerço a minha atividade profissional desde 2003, estamos em 2024 e por isso, por vezes que às vezes, às vezes custa-me acreditar, mas de facto já exerço a minha profissão há mais de 20 anos. Depois há aqui 2 questões que eu acho que posso aglomerar da seguinte maneira. Acho que tem que ver com os principais desafios que o Tribunal de Justiça vai enfrentar no futuro, que foram sublinhados pelo Presidente do Tribunal Geral no último relatório, que se prendem também com o aumento de casos, que se prendem, por um lado, com o aumento de casos que chega cada vez mais ao Tribunal de Justiça, e, nesse sentido, foi aprovada uma reforma que será aplicada em breve, que prevê uma transferência de competências do Tribunal de Justiça para o Tribunal Geral, já prevista no Tratado de Nice, mas que vai ser concretizada agora em matéria de questões prejudiciais, em temas muito técnicos, em que existe, por um lado, um grande volume de casos, mas que já existe uma jurisprudência suficientemente sólida e abundante para que se possa fazer essa transferência sem colocar em causa a interpretação
uniforme do direito da União. E, por outro lado, também um mecanismo que já foi instituído, julgo que em 2019, e que agora vai ser estendido, um mecanismo de filtragem dos recursos de anulação das decisões do Tribunal Geral, que permite, em situações em que um ato já foi objeto de recurso 2 vezes, por exemplo, decisões do Organismo de Propriedade Intelectual em Alicante ou da Agência para os Químicos em Helsínquia, eles têm um painel interno de recurso, depois podem recorrer para o Tribunal Geral e ainda podem recorrer para o Tribunal de Justiça. Há algumas situações, estes são 2 exemplos, o Tribunal considera que já existe experiência e jurisprudência suficiente sobre esses temas e, portanto, pode, no fundo, rejeitar, ouvir esse que seria, no fundo, um terceiro recurso relativamente àquela matéria. Quanto às questões mais de fundo, que tocam às questões relacionadas muitas vezes com 2 Estados-membros, com a Polónia e com a Hungria, e com as violações e com os problemas que se colocam nesses Estados-membros ao nível do cumprimento das regras do Estado de Direito. Toda a nova legislação que o legislador da União Europeia decida aprovar relativa às migrações, ao asilo, qualquer outra área. O Tribunal não é uma instituição política. Cabe às instituições políticas da União Europeia tomar essas opções políticas e depois existem vias de recurso para chegar ao Tribunal Geral. E essas vias de recurso são variadas, mas desde logo qualquer Estado-membro pode colocar em causa a validade dessas decisões, como foi feito, por exemplo, relativamente à diretiva do salário mínimo, em que a Dinamarca questionou e questiona, porque o processo ainda está pendente, a validade dessa diretiva e que vários Estados-membros, designadamente Portugal, decidiram intervir em apoio do Conselho, defendendo a legalidade dessa diretiva. Existem formas de contestação restrita por parte dos particulares, no que diz respeito aos atos legislativos. A opção, mais uma vez, dos tratados é de reduzir a possibilidade dos particulares contestarem os atos da União Europeia às situações em que sejam afetados direta e individualmente. Portanto, as possibilidades de chegar diretamente ao Tribunal de Justiça e contestar, por exemplo, o Pacto das Migrações por parte dos particulares são muito diminutas, mas existe sempre uma outra via, e isto leva-me às questões que me colocaram sobre os reenvios prejudiciais. Existe sempre a possibilidade de, em litígios perante os tribunais nacionais, em que essas questões estejam em causa, o Tribunal Nacional, que é, em primeira linha, é preciso dizê-lo, o primeiro responsável pela aplicação do direito da União Europeia, ele tem a faculdade, se tratar de uma questão de interpretação, o dever de se tratar de uma questão de interpretação, mas já não houver recurso, e no caso da validade desses atos, ele tem a obrigação de reenviar questões prejudiciais para o Tribunal de Justiça, sempre que esteja inclinado para concluir que os atos são inválidos, porque a competência para declarar a ilegalidade dos atos da União à luz das normas hierarquicamente superiores, portanto, a validade de um regulamento à luz de uma disposição do tratado é da exclusiva competência do Tribunal de Justiça. Quanto ao número reduzido, eu estive a ver o relatório, o período que lá está, o último relatório, que é de 2019 a 2023, os meus números não são estes, mas se calhar não vi bem, mas diz-se lá 93 reenvios vindos de tribunais portugueses. E a média, eu estive a fazer a média são 103. A campeã é a Alemanha, mas também é um país muito maior do que o nosso. Eu acho que tem havido um progresso nesta área, relativamente à sensibilização que os tribunais nacionais têm para as questões relacionadas com o direito europeu, a facilidade, o estarem mais à vontade com estabelecer este diálogo com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça
é muito receptiva. Também alguém me colocava uma questão sobre as condições de admissibilidade do reenvio. É certo que no plano nacional as partes não têm direito a requerer um reenvio. É sempre uma competência exclusiva do Tribunal Nacional avaliar se aquela questão que é suscitada, porque muitas vezes uma parte num processo identifica uma questão relacionada com o direito da União Europeia e envie esta questão para o Tribunal de Justiça. Mas ela não tem um direito a obter um reenvio para o Tribunal de Justiça. É uma prerrogativa do Tribunal Nacional avaliar se aquela questão é pertinente, se já existe jurisprudência que responda suficientemente àquela matéria e, na doutrina do ato claro, Silfit, que se não existindo jurisprudência, se a questão é tão óbvia que não merece ser levada até ao conhecimento do Tribunal de Justiça. O que o Tribunal de Justiça veio fazer, designadamente no acórdão consórcio, foi, não podendo alterar o sistema que está nos tratados, foi introduzir uma obrigação de motivação que os tribunais nacionais têm de cumprir para que as partes possam perceber qual é a razão pela qual o seu pedido de reenvio para o Tribunal de Justiça não é atendido. Quanto, ainda mais uma observação quanto ao desafio aos desafios do Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Tribunal de Justiça tem evoluído para matérias cada vez mais sensíveis do ponto de vista político, mas é uma evolução que reflete a evolução das competências da União Europeia, das competências que os Estados-membros decidiram transferir para a União Europeia. E à medida que os casos vão chegando ao Tribunal de Justiça, muitas vezes há disposições que não são assim tão claras. Por vezes há alguma dificuldade em articular aquilo que se diz nos considerandos com aquilo que depois está nas disposições. Há uma dificuldade acrescida no plano da União Europeia que tem a ver com a diversidade linguística, com as 24 línguas oficiais da União Europeia, e muitas vezes há discrepâncias entre essas traduções. E não há uma que prevaleça sobre a outra. Alguém me perguntava aqui há uns dias numa conferência se porque a versão original da legislação, mas saberão melhor do que eu, é feita em inglês, se prevalece a versão inglesa ou a versão francesa. Não, são todas iguais e, portanto, o Tribunal, muitas vezes, isso aconteceu N vezes quando tive que tratar de casos, em que havia uma versão linguística que apontava num sentido e outra que apontava num sentido oposto. E, nesses casos, o Tribunal tem uma metodologia jurídica de interpretação que começa sempre pela letra da lei, mas nestes casos é um pouco difícil, quando a letra da lei tem estas discrepâncias. Então o Tribunal recorre aos outros elementos interpretativos, que são o contexto daquela disposição, naquele ato que está ali em causa, mas também numa perspectiva mais global de todo o direito da União Europeia, e depois, muito importante, sempre à luz dos objetivos perseguidos pelo direito da União, o tal efeito útil do direito da União que levou a que o Tribunal de Justiça afirmasse princípios como o princípio do primado. Quanto à questão das ações de incumprimento, de facto, Portugal tem algumas ações de incumprimento pendentes, quer na fase pré-contenciosa junto da Comissão Europeia, quer na fase já contenciosa junto do Tribunal de Justiça. A Comissão Europeia também alterou a sua orientação em matéria de, por exemplo, transposição de diretivas e passado 15 dias, passado o prazo de transposição de uma diretiva, a Comissão propõe logo uma ação de incumprimento junto do Tribunal de Justiça e temos logo uma coima de vários milhões de euros a pagar, e isso já aconteceu pelo menos em duas ocasiões. Uma tem que ver com o Código das Comunicações Eletrónicas e há um outro caso que penso que tem a ver com os direitos de autor, em que mesmo
que se transponha essa legislação depois do processo chegar ao Tribunal. Há sempre ali um limite mínimo, que é na ordem dos 3 milhões de euros, portanto é uma quantia ainda significativa que nós vamos ter sempre que pagar. Relativamente às ações de incumprimento sucessivas sobre as mesmas matérias, aí o Tribunal não pode fugir muito daquilo que é o enquadramento que está no Tratado. Há primeiro uma fase declarativa do processo em que o Tribunal constata o incumprimento. No caso da transposição das diretivas, é um caso particular em que, logo nessa altura, Portugal pode ter que pagar, a Comissão pode pedir ao Tribunal que condene o Estado-membro ao pagamento de uma coima, mas nas outras situações, se Portugal não cumprir o acórdão, há depois um outro processo de execução do acórdão, e em que a Comissão pede uma coima, e pede não só um montante fixo, mas também uma sanção pecuniária compulsória, isto é, que vai aumentando à medida que aumenta os dias em que nós passamos em incumprimento. E, portanto, essa é a consequência de termos ações de incumprimento sucessivas e repetidas sobre as mesmas questões. Relativamente, por último, talvez, tenho 2 minutos. Todos os deputados podem ver o tempo ali, que está ali a correr, ainda tem mais 5 minutos. Relativamente à questão da doutora Marisa Matias, peço desculpa, sobre os processos de anulação das sanções aos oligarcas russos. Eu não conheço essas decisões e não sei qual foi a fundamentação do juiz, mas por muito que nos possa chocar face ao contexto político que vivemos, faz parte da função do Tribunal. Poderá ter sido o caso, eu não sei, também que se garantam os direitos de defesa e os direitos fundamentais de toda a gente que possa estar envolvida nesses processos. E, portanto, o Tribunal de Justiça tem que cumprir, como eu expliquei na minha apresentação, uma das tarefas do Tribunal de Justiça é garantir que as instituições da União Europeia atuam dentro da legalidade, dentro dos limites que foram impostos à sua ação. Relativamente a ilegalidades que possam surgir em futura legislação, o Tribunal de Justiça não pode iniciar um caso sozinho, é preciso que alguém coloque a questão, que o litígio surja perante o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça avaliará designadamente se a detenção de crianças é ou não é compatível com os direitos que estão na nossa Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e falo-á à luz do artigo 53 da Carta, o princípio da proporcionalidade, perceber, aliás, é uma das questões talvez mais difíceis, eu diria, no trabalho de um juiz, é a ponderação dos vários interesses, e certamente que se lembram de um caso que foi também discutido no plano nacional, o caso dos metadados e da anulação da diretiva dos metadados pelo Tribunal de Justiça. Eu estava lá nessa altura e, por acaso, era o Dr. Cogilaça não era o juiz relator, mas fazia parte da secção, e eu era a referendária no gabinete que fiquei responsável por seguir esse processo, e houve ali uma questão delicada de ponderação de interesses. E aliás, é uma jurisprudência que ainda o mês passado chegaram outras questões prejudiciais do Conselho de Estado francês e do Tribunal Constitucional belga relativamente a estes dois interesses que por vezes entram em conflito. Por um lado, a proteção da vida privada das pessoas e, por outro lado, as necessidades da investigação criminal. E o Tribunal fará essa mesma ponderação relativamente a outros interesses em função do litígio que tenha de decidir. Eu julgo que a questão sobre a não interpretação rígida dos tratados, eu julgo que já respondi, portanto, tem que ver sempre com a lógica de preservar o efeito útil do direito da União Europeia, portanto, naturalmente é um processo evolutivo, baseia-se na jurisprudência anterior, não é um sistema de precedente rígido do tipo anglo-saxónico, mas
naturalmente por razões de segurança jurídica e de previsibilidade, ninguém quer que o Tribunal de Justiça adote uma decisão numa semana num sentido e passado 15 dias num sentido oposto. Por último, ainda tenho tempo para falar sobre o processo da Comissão Europeia contra a Hungria. De facto, foi um processo que eu acompanhei quando estava na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Portugal, bem como julgo que mais de 16 Estados-membros, decidiu intervir em apoio da Comissão Europeia. Coloca questões delicadas e inéditas, sobretudo, relativamente à possibilidade de condenar um Estado pela violação de valores que estão no artigo 2º, até que medida é que esses valores, porque são gerais, são ou não sindicáveis por um tribunal. Já existe jurisprudência do Tribunal de Justiça que, no fundo, articula esses valores mais gerais que estão no artigo 2º com outras disposições que os densificam. Foi o caso do artigo 19 do Tratado da União Europeia e, portanto, da necessidade de os Estados-membros, como a Hungria, garantirem que os seus juízes são independentes para que garantam que tenham um sistema de proteção jurisdicional efetiva dos direitos dos particulares. E, por último, eu julgo que a questão fundamental que o Tribunal vai ser chamado a apreciar neste caso é a articulação entre o processo político previsto no artigo 7º do Tratado, que prevê que se possam adotar desde recomendações até à suspensão dos direitos de voto num Estado-membro, caso exista uma violação séria e persistente desses valores. Portanto, se uma violação desses valores é apenas sindicável politicamente ao abrigo deste mecanismo, ou se também o Tribunal de Justiça, no âmbito de uma ação de incumprimento, o pode fazer, hipótese em que a Hungria poderia ser sancionada financeiramente. Para além dos mecanismos de condicionalidade que fazem depender o pagamento dos fundos do cumprimento das regras de Estado de Direito, existiria aqui esta possibilidade de, ao abrigo de uma ação de incumprimento, penalizar financeiramente o Estado e, portanto, dar competência ao Tribunal de Justiça para também se debruçar sobre estes temas. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegamos ao fim da sua audição. Agradeço-lhe, em nome de todos os deputados, a sua participação, as suas respostas. Iremos certamente, após as outras audições, fazer a nossa relação, o nosso apuramento e a nossa decisão, e depois, amanhã mesmo, teremos essa resposta no que diz respeito aqui à CAI. Portanto, desejo-lhe a maior das felicidades. Muito obrigada. E que tudo corra bem. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção.